Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de fontes de ignição e o seu controle. O risco químico mais significativo, de acidente, quando existe a possibilidade do vazamento de um produto inflamável, é o seu contato com uma fonte de ignição em uma área classificada. Ok? Porque normalmente esses produtos eles têm uma facilidade muito grande de causar danos aí por incêndios, e até danos graves à saúde aí, das pessoas nas proximidades. As fontes de ignição, elas podem ser chamas vivas, ok? Uma superfície quente, e até com outros exemplos aí como veículos, cigarros, atrito, eletricidade dinâmica ou se não eletricidade estática, onde elas possam gerar temperaturas suficientes para iniciar um processo de combustão, da maioria das substâncias inflamáveis conhecidas. Então, uma área classificada, é uma área na qual uma atmosférica explosiva de gás está presente. Lembrando que esse gás ele pode ser proveniente de um líquido inflamável, ok? Por exemplo, se nós temos um ambiente onde existe o etanol, ok? A temperatura estando acima de 16,6 graus Celsius, vai existir o gás proveniente do etanol. Então, é possível aí a ocorrência de um incêndio, e isso exige aí precauções especiais, ok? Então, desde da parte de projeto, construção, a instalação e utilização de equipamentos elétricos, eles precisam ser observados em uma área classificada. Nós consideramos aí uma área classificada como zona 0, onde a ocorrência de uma mistura inflamável ou explosiva por gases é contínua ou existe por longos períodos de tempo, ok? A zona 1 seria uma área aí onde a atmosfera explosiva ela está presente de forma ocasional, ok? Nós vamos citar um exemplo posteriormente aí que fica bem fácil de entender. Então, no caso da zona 1, essas são condições normais de operação, porém, são ocasionais. A zona 2, ela é pouco provável de acontecer, e quando ocorre, ela ocorre por curto período de tempo, ok? A zona 2.0, ela é uma atmosfera explosiva em forma de nuvem de pó, que está presente em condições normais de operação. E a 2.1 é um local em que a atmosfera explosiva ela é em forma também de nuvem de pó, porém de forma ocasional, em condições normais de operação da unidade, ok? Falando ainda aqui de poeiras e fibras, a zona 2.2 é um local onde a atmosfera explosiva ela existirá somente em condições anormais de operação e também será em um período curto de tempo, ok? Então nós temos um exemplo aqui, ok? Em um posto de serviço, um posto de combustível, ok? Nós temos aqui a zona 0, o tanque de armazenagem e o tanque do caminhão, que realiza um abastecimento. Então, nesses locais aqui, a presença do gás e do combustível, aí, no caso, ele é constante, ok? A zona 1
nesse exemplo, nós temos aqui a área de carregamento aqui do tanque e a área de abastecimento do veículo. Ou seja, essa área vai ter a presença de gases combustíveis inflamáveis, porém ela não é constante, ela é de forma ocasional. A zona 2 seria uma área mais abrangente, onde a presença desses gases são mais raras, são menos constantes. Bom, falando um pouquinho agora de eletricidade estática. Ela deve ter uma atenção muito especial, né? Uma vez que é uma fonte de ignição de difícil percepção, ok? Na realidade, ela trata aí de um acúmulo de cargas eletrostáticas que, por exemplo, em um caminhão-tanque, ela adquire durante o transporte. Então, ao fazer o descarregamento, existe todo um procedimento de segurança, né, para não correr qualquer risco, né, de incêndio aí durante o descarregamento, né. O aterramento, né, ele deve ser feito na sequência adequada durante todo o processo aí de descarregamento. Nós temos um vídeo onde existe um exemplo aí de incêndio que é proveniente de uma fonte de ignição desse tipo, ok? Vocês vão ver no exemplo que foi um abastecimento aí de um veículo, né? E acaba tendo um princípio de incêndio, que felizmente acabou sendo contido, porém ele mostra o risco desse tipo de situação. Quais são os controles aí de eletricidade estática, ok? Então, no caso, nós temos aí uma botina antiestática que pode ser utilizada pelos trabalhadores que trabalham nas áreas de risco classificadas, ok? O aterramento no descarregamento ou no carregamento também, ok? E roupa própria para a área classificada, ok? São roupas antiestáticas. Bom, falando agora do nível de proteção dos equipamentos elétricos. Toda a instalação elétrica ela é projetada e documentada de acordo com a classificação da área, ok? Seja ela 1, 2 ou 3, né, ela precisa respeitar aí toda a segurança necessária no processo, né, de forma que as fontes de ignição elétricas aí não alcancem uma temperatura suficiente para inflamar o produto, ok? Mesmo no caso aí de um vazamento acidental no local. Então nós temos aqui a norma brasileira, ok? NBR EC 60079. Então, o controle aí do equipamento à prova de explosão, ele é desenhado para se evitar riscos de explosão de duas maneiras. Primeiro, o equipamento ele é desenhado para suportar a força de uma explosão, resultante aí de qualquer ignição interna, ok? O segundo ponto é o seguinte: o equipamento ele é desenhado no caso para impedir o contato dos gases combustíveis externos, né, com a parte elétrica do aparelho ou do painel, ok? Então nós temos aqui exemplos de equipamentos à prova de explosão, ok? Então esse equipamento à esquerda aqui seria um painel com vários componentes elétricos internos, né? Ele
é fechado aqui com parafusos, existe uma vedação impedindo a entrada de qualquer gases inflamáveis aí no seu interior, ok? Temos exemplo aqui de luminárias à prova de explosão também. Nesse caso, a utilização de uma lâmpada que durante o acendimento ela pode gerar, né, uma fonte de ignição, né? Então ela precisa também ser protegida, impedindo aqui a entrada de gases, ok? Os equipamentos à prova de explosão, eles têm uma indicação aqui, ok? Que vão estar mostrando que ele é adequado para utilização nesses ambientes, ok? Aqui são algumas imagens, ok? Nós temos aqui um painel como aquele exemplo anterior, a prova de explosão. Esse painel ele vai ter aqui, né, o código dele, ok? Então, no caso aqui de uma luminária também, ela vai estar indicando aqui, né, toda a norma específica onde ela pode ser utilizada, ok? Aqui um exemplo, né, de um painel de botoeiras, ele possui também aqui o certificado, ok? A indicação de EX, que seria o equipamento à prova de explosão, né, e a sua temperatura de trabalho, ok? Não só equipamentos fixos, eles precisam ter aquela certificação. Os equipamentos móveis também precisam ter essa certificação, como por exemplo que lanternas, né, sistemas de medidores e equipamentos para comunicação interna da empresa, ok? Então é muito importante em uma situação onde, né, o trabalhador, o funcionário, vai estar acessando uma área classificada onde existem ou pode existir, né, gases inflamáveis, ok? Ele precisa estar utilizando o equipamento adequado, né, para essa área classificada, ok? Então, falando aqui das fontes de ignição e do seu controle, as faíscas também elas podem gerar um risco grande aí de ignição. Por exemplo, o impacto de uma ferramenta com uma superfície sólida, ela pode gerar uma temperatura alta, momentânea, né, em função do seu atrito, né, sendo capaz aí de estar ionizando átomos presentes, né, nas moléculas de ar e permitindo uma centelha, ok? Então, normalmente, essa temperatura gerada, ela é estimada em torno de 700 graus Celsius, ok? E como nós vimos ali anteriormente, né, a maior parte dos gases inflamáveis e inclusive dos vapores gerados pelos líquidos inflamáveis, eles estão abaixo dessa temperatura. Controle ali de faíscas, ela pode ser feita através da utilização de uma ferramenta não faiscante, ok? Então, algumas ferramentas, elas são construídas aí com materiais de bronze ou se não de liga de cobre com berílio, né? Então, elas são conhecidas como ferramentas não faiscantes. Entretanto, aí, ainda é lógico, existe uma possibilidade, né, de faísca quando tiver um impacto, só que a energia da faísca ela vai ser tão baixa que seria incapaz de provocar a ignição. Ou seja, a temperatura seria bem menor do que outros tipos de metais.
Aqui nós temos alguns exemplos, tá, de ferramentas que utilizam, né, materiais não faiscantes, né, como chaves, né, e marretas e martelos. Bom, falando um pouquinho agora da compressão adiabática aí, né, toda vez que um gás ou vapor é comprimido em um sistema fechado, ocorre um aquecimento natural, ok? Quando essa compressão ela ocorre de maneira muito rápida, né, e se não houver uma troca de calor adequada aí entre os sistemas envolvidos, né, vai estar ocorrendo o que tecnicamente é chamada de compressão adiabática. Essa compressão, dependendo da velocidade, ela pode gerar picos de temperatura, né? Que dependendo da substância e da velocidade dessa compressão, ela pode atingir temperatura maior do que 1000 graus Celsius, ok? Então é muito importante aí, em qualquer sistema de compressão de gases inflamáveis, ter um monitoramento aí da temperatura do recipiente, ok? Ou do sistema. Falando um pouquinho aqui de fontes de ignição ainda, né, nós temos a fonte direta, onde seria a fonte mais fácil de ser identificada, né? Então, por exemplo, algumas chamas aí oxicombustíveis, né, principalmente utilizadas aí em equipamentos de solda, né, elas podem atingir de 1800 graus Celsius, né, se for utilizado hidrogênio ou GLP com oxigênio, ou se não, pode chegar até 3100 graus Celsius, quando é utilizado aí o acetileno junto com o oxigênio, né? Então, se houver um trabalho em uma área classificada, é importante aí estar elaborando uma permissão de trabalho para essas atividades que não sejam rotineiras, né, nos equipamentos dessas áreas classificadas. Isso aí após uma análise de risco do setor. Outra fonte de ignição aí muito importante, né, principalmente aqui no Brasil, né, que é um país tropical, são os sistemas de prevenção aí contra raios, ok? Ou descargas atmosféricas. Então, as instalações com inflamáveis, elas precisam contar com um plano de prevenção para monitoramento de mudanças climáticas, né, com um aviso prévio aí para interrupção, né, de atividades em andamento. Então, isso aí seria muito importante, né, nas áreas de instalações aí onde exista um risco, né, de uma ocorrência de raio. Então, é importante estar ressaltando aí que todos os casos citados anteriormente, as temperaturas elas são muito maiores que a temperatura de autoignição da maior parte das substâncias inflamáveis, né? Então, por exemplo, graxa comum nós temos aqui 500 graus Celsius de temperatura de ignição, gasolina, né, a temperatura de autoignição 400 graus Celsius, o metanol e o etanol, temperatura de autoignição um pouquinho menor que a da gasolina, né, e querosene 210 graus Celsius seria a temperatura de autoignição.